Bem, eu sou Fábio, eu sou de Porto Alegre, fiz minha graduação na URGS e eu moro aqui em Pelotas desde 1991, há 33 anos, quando eu comecei a dar aula aqui. Sou colorado, sagitariano, canhoto, isso é importante para a identidade dos canhotos, né? Sou pai do Cássio, que é um menino de 20 anos, namora a Mariana, sou vovô de 2 caninos e um felino. E eu sou, então, professor, historiador e arqueólogo. Também, ao longo da minha vida, eu me dediquei à música, sou violoncelista, cantei em coral, toquei em orquestras e também me dedico muito, ao longo da minha vida, à parte das línguas estrangeiras. Gosto muito e uso muito nas minhas pesquisas, né, nas minhas experiências, né, de internacionalização como pesquisador em outros países. Bem, eu sou formado em História, né, em 1989, na URGS. E 2 anos depois, né, em 1991, a professora que era minha orientadora, ela me liga: Fábio, tem um concurso em Pelotas. Né? Eu não tinha muita informação sobre Pelotas, com exceção assim, de que tinha doces deliciosos e tinha patrimônio histórico. Duas coisas de que eu gosto muito, né? E então aconteceu esse concurso, eu vim, o concurso era para minha área, que eu me dedicava, que era história antiga, também pegava para história, né? E então eu iniciei em 11 de novembro de 1991 a ser professor de história antiga, professor de história aqui na UFPEL, no departamento antigo departamento de História e Antropologia, hoje departamento de História, e no Instituto de Ciências Humanas. E esse é o meu lugar dentro da UFPEL ao longo dessas mais de 3 décadas. Né? Ao longo desse tempo, como professor, eu atuei, além do curso de História, né, em 3 cursos de pós-graduação. O primeiro programa de pós-graduação que eu participei foi de Ciências Sociais, no IFISP, e depois eu me dediquei ao programa de História e ao programa de Memória e Patrimônio, onde eu atuo até hoje. Né? Aí eu oriento alunos de pós-graduação, dou disciplinas na pós-graduação. Eventualmente, eu dei aula em outros cursos também, como no curso de turismo, no curso de relações internacionais. Né? Então, a minha dedicação como professor ela é basicamente com alunos do primeiro e segundo semestre. E eu gosto muito de atuar com esses alunos que estão chegando na universidade, porque eu acho que o professor de início de curso ele tem um papel muito importante para a fixação do estudante, para passar uma mensagem para ele do que é o curso, do que é a universidade. Em sendo professor, né, de uma universidade pública federal, né, nós temos inúmeras possibilidades de atuação. E ao longo desse tempo que eu atuo aqui na UFPEL, né, já são 33 anos, eu procurei aproveitar para desenvolver atividades muito variadas. Né? Então, acho que um dos papéis nossos como professor é desenvolver espaços em que ensino, pesquisa e extensão se congreguem e gerem ali oportunidades para os estudantes participarem destas atividades, para eles terem aquele vínculo com a universidade que vai além daquelas horas na sala de aula. E esse lugar, ao mesmo tempo, é um lugar que pode catapultar pesquisas, catapultar projetos de extensão que geram conhecimento novo de um lado e que reverberam em benefícios para a sociedade de outro. Então, como exemplo, esse lugar onde nós estamos aqui, que é o LEPARC, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia, que foi criado no ano de 2000, né, a partir de um trabalho feito junto com estudantes naquela época. Alguns deles são professores hoje, como o coordenador aqui desse laboratório atualmente, que é um ex-aluno nosso. Né, nós temos vários ex-alunos que trabalharam nessa fase no laboratório, que hoje ou estão atuando na UFPEL, ou em outras universidades, ou na arqueologia, de um modo geral, como arqueólogos. Né? E o LEPARC, então, é uma experiência assim, que me dá um sentido de realização desde a fase que eu coordenei, que foram os primeiros 12 anos, né, até o momento. Né? E aí já tem 12 anos de coordenação do Rafael Milheira. Né? Então, a gente aqui faz um trabalho de pesquisa muito importante, de reverberação nacional e internacional, faz trabalhos de extensão
né, como exposições didáticas sobre patrimônio arqueológico, que também tem uma reverberação regional muito importante. No momento, a gente mantém uma exposição itinerante de arqueologia pelos polos do ensino EAD, em que a gente já atingiu aí milhares de crianças da rede de ensino de Livramento, de Quaraí, de Cruz Alta, de Cada Café, Gramado, São Francisco, e por aí vai. A gente pode sair citando várias cidades onde esse trabalho de extensão vai. E é um laboratório de ensino, de formação, porque hoje nós temos o curso de arqueologia, e aqui atuam tanto no trabalho de laboratório como no trabalho de campo, de escavações, né, estudantes da arqueologia, assim como de outros cursos, como antropologia, história, geografia, e outros cursos em que o estudante tem interesse pela área de arqueologia. Desde 2004, portanto, há 20 anos, nós mantemos um periódico científico chamado Cadernos do Leparc, que publica textos de antropologia, arqueologia e patrimônio, que é uma referência nacional. É uma revista que chega a 20 anos de história, são poucas revistas que chegam a este tempo todo. Ela tem o índice dela é A2, que é uma classificação bem elevada na CAPES, né? E ela é demandada por pesquisadores de todo o país e de fora do país. Hoje, Cadernos do Leparc é um símbolo, né? Tem reconhecimento internacional e é fruto dessa trajetória aqui no laboratório. Ao longo do tempo, eu me envolvi também com a criação do LECA, que é o Laboratório de Estudos da Cerâmica Antiga, que nós criamos em 2012, com a colaboração também de pesquisadores externos. Ali se formaram muitos estudantes nessa área de estudos antigos. E hoje eu digo hoje mesmo, né, nasceu o filho do LECA, que é o LECA Unipampa, né, criado em São Borja, né, com a ideia de ir se transformando numa rede. Né, em uma ex-aluna nossa de mestrado e doutorado, agora professora da Unipampa São Borja, iniciou lá dando a continuidade, a extensão do nosso LECA Pelotas, LECA Unipampa São Borja. Né. Bem, uma característica da nossa atuação na vida acadêmica é também colaborar com a instituição no plano administrativo, né, que é bastante desafiador, porque o plano administrativo, ao mesmo tempo, ele diz respeito a uma rotina administrativa burocrática que a instituição precisa e que aqueles professores que assumem essas funções administrativas, né, em colaboração junto com servidores técnicos administrativos, eles precisam, ao longo do tempo, assumir, por vezes, essas funções. Né? Só que, ao mesmo tempo, é algo acadêmico, é algo que envolve como é que a gente pensa a arquitetura institucional do ponto de vista acadêmico, dos cursos que a gente oferece, do tipo de formação que a gente oferece. Né? Então, nesse sentido, eu tenho alguma experiência administrativa ao longo desse tempo, seja como coordenador de curso, seja como diretor. Tá? Então, eu fui diretor aqui do Instituto de Ciências Humanas por 2 mandatos, entre 2002 e 2010. Aqui no Instituto de Ciências Humanas, as eleições são sempre por voto universal, portanto, toda a comunidade vota, né? E então fui eleito e reeleito então, para esse mandato, né, por 2 vezes. Tá? E foi um momento de trabalho muito rico, em que o formato que o Instituto de Ciências Humanas tem hoje foi desenhado naquele momento em vários aspectos. Tá? Então, nós trabalhamos pela implementação de alguns cursos novos, tá? Como o bacharelado de museologia, o bacharelado de conservação e restauro, o bacharelado de história, porque antes tinha só a licenciatura, bacharelado de geografia, porque antes tinha só a licenciatura. Né? E também a criação do bacharelado em antropologia e arqueologia, que era um curso conjugado, e mais tarde se separou como 2 cursos. Ao mesmo tempo, nós precisamos apoiar o desenvolvimento naquele momento da pós-graduação. Então, durante o meu primeiro mandato, a gente trabalhou no sentido de criar cursos de especialização para preparar o nosso corpo docente para encarar o próximo passo, que era a criação de cursos stricto sensu. Então, foram criados na época no ICH o stricto sensu de História, Memória e Patrimônio, Geografia e Economia. Né? Mais tarde, já não era mais o meu mandato,
Mais tarde, após o término do meu mandato, foi criado também o mestrado e depois doutorado em antropologia e arqueologia. Hoje o ICH é uma potência na UFPEL em termos de pós-graduação e de graduação, pela quantidade de cursos, quantidade de alunos que nós atendemos, com uma pós-graduação de ponta em algumas áreas, né? Dos nossos 5 programas que nós temos aqui, 4 têm mestrado e doutorado, né? Temos programa de nível 5 aqui, que é uma qualidade de excelência, significa que nós formamos alunos de graduação em várias áreas e alunos de pós-graduação em várias áreas. E eu penso que a minha experiência na direção do Instituto, trabalhando junto com a comunidade do ICH, foi muito importante nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu sempre me interessei muito pela atuação no campo dos museus. Então, o museu, para mim, é um objeto de pesquisa e eu sempre pensei a importância da universidade em colaborar para o desenvolvimento dos museus na cidade e na região. E, nesse sentido, nós propusemos a criação de alguns museus. Tá? E, por exemplo, hoje nós temos o Museu do Doce, que é um museu muito importante na cidade, foi um trabalho iniciado no período da minha gestão, né, na direção do Instituto, junto ao IFAM. Né? Nós temos 2 projetos de museus que, infelizmente, ainda não viraram realidade, mas nós vamos trabalhar para que eles virem realidade, né? Que são o projeto do Museu das Telecomunicações e o projeto do Museu Arqueológico. A realidade é museu com espaço aberto para a comunidade. Né? Nós nos envolvemos também com os museus da região da Colônia, da Serra dos Tapes, onde nós temos o circuito dos museus étnicos, né? Com diferentes museus envolvidos aí com a questão da imigração. Né? Então, eu tenho também essa atuação, né, no campo do patrimônio, que envolve, em parte, o aspecto de pesquisa, de extensão, de pós-graduação, mas também o envolvimento como administração. É importante lembrar ainda a atuação como coordenadora de curso. Então, lá por 2000, eu tive a experiência de ter sido coordenador do curso de graduação, antes de assumir a direção do Instituto. E depois, mais tarde, em diferentes ocasiões, eu fui coordenador do programa de pós-graduação em História, em que nós tivemos um resultado muito positivo de avançado, uma nota 3/4, um resultado positivo de ter sucesso na implementação de uma proposta de doutorado que foi aprovada. Então, hoje nós temos um mestrado e doutorado. Né? E eu gosto sempre de lembrar que, na minha primeira gestão na coordenação do programa pós-graduação em História, nós fomos o 2º programa da UFPEL a criar uma política de cotas, né, étnico-raciais para quilombolas, afrodescendentes e indígenas, e fomos o primeiro programa de toda a universidade a criar uma política de cotas de entrada para servidores técnicos administrativos da universidade. Um aspecto importante da nossa carreira acadêmica é a atuação como pesquisador. Né? Então, isso é uma coisa muito legal que a universidade coloca como desafio a gente se dedicar de modo equilibrado a formar novos profissionais, novos pesquisadores, fazer projetos para a sociedade, mas também se envolver com o processo de construção do conhecimento. E isso a gente faz como pesquisador. Então, eu, como pesquisador, eu atuo numa área interdisciplinar entre história, arqueologia e antropologia, tendo um pé numa questão mais próxima do presente, que são os estudos de patrimônio. Tá? E aí eu trabalho com patrimônio arqueológico, patrimônio étnico, museal, patrimônio cemiterial. Tá? E, de outro lado, os estudos da antiguidade. Então, é a área que eu me dedico como professor, e a minha área principal de pesquisador é a história antiga, mas em especial a história da Grécia Antiga, em que eu tenho um tema mais específico de pesquisa, que é a música na antiguidade, analisada a partir das representações visuais sobre vasos e outros objetos. Então, linkando a minha formação de arqueólogo com a minha formação de historiador. Tá? E essa atuação como pesquisa, ela tem me oportunizado, né, isso que a gente chama internacionalização da carreira. Então, o primeiro passo é a questão, né, do meu doutorado, em que eu realizei parte dele na Escola Francesa de Arqueologia em Atenas, né, visto que eu trabalho com arqueologia da Grécia Antiga. Né?
e tive a oportunidade de participar de escavações arqueológicas em diferentes ocasiões na Grécia, em diferentes sítios arqueológicos, com missões brasileiras, francesas e gregas, o que dá uma diferença de experiência muito interessante, né? E também tive oportunidade de trabalhar nas coleções dos museus, seja a parte que está exposta, a parte das reservas técnicas, né? Bem, como pesquisador, então, a partir do meu doutorado em 2001, eu fui atuando de um modo crescente. Tá? Meu doutorado foi na USP, esqueci de mencionar isso, né? No Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e na Antropologia da USP. Né? Eu fui atuando de um modo crescente, participando de eventos como palestrante, ministrando minicursos, escrevendo artigos, capítulos, organizando livros sobre esse tema, né, da música na antiguidade, mas aí a gente acaba entrando em temas muito variados: mulher, gênero, erotismo, política, economia, guerra, religião, gosto muito de trabalhar com religião, né, tudo cruzando com o tema da música e a iconografia, que é como a gente chama as representações visuais. Pois bem, então, um marco importante do reconhecimento da minha carreira de pesquisador foi a partir, então, de 2013, quando eu me tornei pesquisador do CNPq. Tá? Desde então, eu sou bolsista de produtividade do Conselho Nacional, né, de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, né, o nosso CNPq. Tá? Atualmente, eu sou pesquisador nível 1B e eu atualmente integro o Comitê de Assessoramento, o CA, né, como é chamado, na área de arqueologia do CNPq, que é uma responsabilidade enorme perante toda a área no Brasil. Eu estou terminando meu mandato neste conselho. Tá? E a partir de 2014, a internacionalização da minha carreira sofre uma guinada positiva. Ela é impulsionada pelo meu ingresso na Fundação Humboldt. Então, desde então, eu sou pesquisador da Fundação Humboldt, que é uma fundação do governo alemão, o que me oportunizou, a partir de 2014, atuar como pesquisador visitante no Instituto de Arqueologia Clássica da Universidade de Heidelberg. Né? E, a partir daí, eu também tive atuações como pesquisador visitante no Centro Jean Bérard, que é um centro francês localizado em Nápoles, especializado nas pesquisas do sul da Itália. E em 2022, eu fui pesquisador residente em Roma, na Escola Francesa de Roma, escola na área de arqueologia clássica, foi feita a minha pesquisa. Eu tive a oportunidade, então, de articular redes de pesquisa, de interfaces acadêmicas com colegas de diferentes países, principalmente da França, Itália, Espanha e Portugal, né? E Grécia também, né? Então, essa questão da internacionalização é um viés muito importante porque abre os horizontes da gente. A gente passa, ao mesmo tempo, pensar nos paradigmas como a gente se desenvolve aqui, mas a gente tem uma visão crítica mais ampla, porque olha como outras instituições se desenvolvem mundo afora, e a gente passa a ter diferentes paradigmas para pensar a universidade, inclusive. Então, a participação na Fundação Humboldt e no CNPq, elas colaboram muito para pensar um projeto de FPEL, não só no tocante à pesquisa, mas como uma visão de universidade como um todo, né? Então, quando eu defendo a visão humanista de universidade, é também dentro de uma tradição Humboldtiana, né? Iniciada lá no início do século XIX, tá? Com uma visão, né, do papel da instituição universidade para a sociedade do ponto de vista do que a gente chama humanismo. E é um viés, então, muito importante, né, dentro do nosso movimento da Frente Ampla. Estamos aqui, então, na reserva técnica do Le Parc, preparando o material, como vocês podem ver aqui, que nós vamos levar para a exposição de arqueologia, tá? Que faz parte de um projeto de extensão ligado ao nosso curso à distância de História, tá? Em que nós levamos essa exposição para os polos. Então, isso tem sido uma experiência muito legal que a gente tem feito. Já levamos, por exemplo, para São Francisco, Sapiranga, Gramado, Sapucaia, Picada Café, Livramento, Quaraí e Ilha Negra. E vamos levar agora, estamos preparando para levar para Cruz Alta, Sobradinho, Agudo
e Arroio dos Ratos. Tá? É uma experiência muito legal, porque aí as crianças das escolas vêm, os próprios polos convidam as escolas, vem um monte de turmas, tá? Os estudantes do curso participam da exposição, eu faço uma preparação para eles exporem, e é uma experiência fantástica para os estudantes. Né? Alguns dizem assim, agora eu tenho certeza que eu quero ser professor por essa experiência. Então, ao mesmo tempo, a gente leva o patrimônio arqueológico daqui do nosso laboratório para divulgar a cultura arqueológica, a importância do patrimônio arqueológico, e para os nossos estudantes do curso de História é uma experiência fantástica. Para essas cidades são centenas de crianças. Né? A cada visita são 300, 400, 500 adolescentes que em uma semana visitam a exposição. Então aqui, por exemplo, esses materiais aqui, esse aqui é uma peça mais ou menos 1840, 50, 60, é o período que ela se fabricava essa peça aqui, e ela acabou pela mudança de clima descolando, então a gente está fazendo uma recolagem dela, porque ela cumpre um papel bem interessante, ela na exposição fica do lado de um urinol, né? Então a gurizada gosta, é uma coisinha que a gente já faz uma piadinha, né? Então são peças aqui que a gente separou, que vão continuar. Essa aqui a gente precisou fazer um reparinho nela, colar de novo, que tinha descolado, né? Então é uma coisa que deixa muito feliz, né? O trabalho com extensão é fascinante, tá? Então eu não me canso, né, de pegar a estrada, levar esse material para essas cidades, e quando eu vejo aquele monte de adolescentes e de crianças fascinados, né, a gente está tocando, a gente está cumprindo o nosso papel na universidade. Frente Ampla entende que não há como a gente alcançar um objetivo maior, que é a qualidade acadêmica, qualidade de formação, ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação, se nós não tivermos a qualidade no nosso ambiente de trabalho, de estudo, que se dá pelo respeito e pelo cuidado pelas pessoas. O respeito e cuidado pelo estudante, pelo técnico administrativo e pelo professor. Quando esses três grupos se sentem respeitados, sentem que a universidade está dando o melhor de si para o seu desenvolvimento, né, é onde a Frente Ampla quer chegar. E para isso é necessário uma universidade que foque numa inclusão mais ampla, mais eficiente que a gente tem hoje, que dialogue com a sociedade, que olhe para os diferentes setores da sociedade, que olhe para dentro de si, né, onde hoje o que a gente chama de democracia participativa está muito abafado, onde o que a gente chama de democracia institucional, que é o respeito pelas decisões colegiadas, também está muito abafado, porque as decisões vêm muito de cima para baixo. Então, a gente precisa de uma universidade mais democrática, com a democracia participativa, a democracia institucional, né, que cuide das suas pessoas, para a gente ter as condições de avançar significativamente na qualidade acadêmica, no ensino, na internacionalização, no receber um aluno de outro país ou de outro estado, e oportunizar grandes chances para o nosso aluno daqui de Pelotas. Então, é olhar aquele aluno que vem de Moçambique, que vem de Angola, mas dá chance para o nosso aluno do Dunas. Então, tem que ter esses múltiplos olhares. A UFPEL ela tem tido uma dificuldade para que essas políticas de inclusão contemplem alguns setores da nossa própria periferia. Então, a gente está, muitas vezes, com dificuldade em que as nossas políticas de inclusão incluam as pessoas que têm vulnerabilidade na nossa própria cidade. Então, a Frente Ampla propõe que, para a gente gerar uma universidade com mais excelência, com mais qualidade na formação, na pesquisa, na extensão e na inovação, é necessário ampliar a democracia participativa e institucional, é necessário aprimorar as nossas políticas de acesso e permanência dos estudantes. Nós entendemos que é necessário apoiar a saúde da nossa comunidade e, por fim, entendemos que é uma obrigação da nossa universidade ter como um dos seus eixos basilares a questão de meio ambiente e sustentabilidade. Eu penso que com essa gestão atual, que no meu entendimento iniciou em 2017, não em 2020,
é preciso pontuar isso, tá? A burocratização chegou numa escala insuportável. Então, eu vejo uma universidade burocratizada, centralizadora, desumanizada e fragmentada, né? E é tudo o oposto do que eu penso para a universidade, né? Cada vez que eu vejo, né, nós sermos esterilizados, né, como docentes, por exemplo, né, quando recai sobre nós mais uma cobrança, né, de ordem burocrática, né, eu penso como a gestão da universidade está equivocada, porque ela não entende, tá, que é necessário que ela se torne mais leve, que aí virá mais qualidade. Qualidade não decorre do controle excessivo, burocratizador. Uma realidade nova para mim, nova porque eu estou há 33 anos aqui, ela começou a aparecer a partir de 2016, tá? Que foi o adoecimento dos estudantes na cabeça aqui, tá? Psicológico. Tá? Então, de repente, eu comecei a me ver envolvido com uma situação que não acontecia antes. Provavelmente ela já acontecia, mas ela não era tão visível, né? Uma quantidade muito grande de orientandos, tá, entrando em depressão, tá? Que nós tivemos, eu tive, inclusive, alguns orientandos que tentaram abreviar a vida, né? Superaram, hoje estão muito bem, tá? Mas isso foi se agravando, tá? Com a pandemia, na universidade, isso é uma pandemia. Tá? O adoecimento mental, ele é hoje, se não é epidêmico, ele é pandêmico nas universidades e na nossa. Então, não é possível nós não fazermos nada. E a Frente Ampla vai fazer. A Frente Ampla tem como prioridade isso, porque não tem como pensar a qualidade da universidade se temos uma comunidade estudantil muito adoecida. Não tem como. Tá? Então, cada vez que eu vejo, né, um estudante entrando lá nas profundezas, né, de uma depressão, e eu não sei como puxar ele, né, como orientar, tá? E eu vejo que a universidade tem condições limitadas hoje, né? Agora, eu fico muito feliz que nós vamos criar, né, o Centro de Saúde Integrada Universitário, que vai ter ali um dos focos exatamente para dar um acompanhamento mais efetivo, tá, e mais facilitado, tá, para os nossos estudantes terem o suporte necessário nessas horas. Tá? É o papel que eu desejo, né? Eu vejo que o papel tem um enorme potencial. Ela ocupa já um lugar de destaque nacional e até internacional, porque ela tem a sorte de ter uma comunidade fantástica, pensando nos nossos estudantes, nos nossos professores, nos nossos técnicos e na comunidade que, de um modo ou outro, participa da universidade. Mas, ao mesmo tempo, o papel é muito pesado. Isso reprime o potencial criativo, o potencial intelectual da nossa universidade, né? A vida acadêmica precisa de um pouco mais de leveza, né? E eu quero sentir essa universidade um pouco mais leve. Eu não quero mais ouvir de servidores do nosso hospital que eles se sentem doentes por estarem trabalhando. Eu não quero mais ouvir dos nossos professores que eles se sentem oprimidos no seu potencial de docentes, de pesquisadores, né, por uma universidade absolutamente burocratizada, com uma hipertrofia burocrática e muito controladora. Eu não quero mais ouvir no nosso técnico administrativo que ele se sente desrespeitado cotidianamente pela administração da universidade. Então, eu quero uma universidade
em que as pessoas se sintam mais felizes de estar lá, que seja um lugar onde se queira estar. Então, uma universidade mais acolhedora, uma universidade mais humanista. Porque, deste modo, o seu potencial será muito maior do que aquele que é hoje. Então, uma universidade que saiba valorizar a sua maior riqueza, que são as pessoas que elas têm aqui. E a UFPEL não tem sabido valorizar as suas pessoas. Ela olha as suas pessoas como figuras a serem controladas, a serem administradas. A administração tem que estar a serviço desse potencial humano da nossa universidade, e não o contrário. Na UFPEL, o vice-reitor não é simplesmente aquele que substitui o reitor nas férias ou viagens. O vice-reitor tem um papel institucional, que é presidir o COSEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá? Que a UFPEL se compõe de 3 conselhos superiores, né? E esse é um deles. Tá? Ele é presidido pelo vice-reitor. E presidir esse conselho significa orquestrar as políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação, ou seja, a parte acadêmica. Tá? E, nesse sentido, eu quero atuar, tá, orquestrando junto a essas pró-reitorias para que o desenvolvimento da área acadêmica se dê conforme as vocações delineadas na base acadêmica. Então, o princípio básico, e aí por isso que eu reforço democracia institucional, isso é fundamental para a vice-reitoria, é respeitar as decisões tomadas em escala de colegiado, de departamento, onde está lá a base, e entender, por exemplo, numa pró-reitoria de graduação, que a cara do curso tem que ser a cara que o curso quer ter, e não a cara que a reitoria entende que o curso tem de ter. Tá? Então, isso para mim é uma questão básica como vice-reitor. É trabalhar junto às coordenações de curso, tá, para que a universidade esteja a serviço dos projetos políticos pedagógicos dos cursos. Tá? Inclusive, aí, junto com a reitora, conversar, olha, reitora, o planejamento da universidade, a administração da universidade está pecando nisso aqui, porque a vocação acadêmica desenhada lá na base é tal. E a gestão perdeu a capacidade de atuar entendendo que ela está a serviço dessa vocação acadêmica e não o contrário.